Mal começa o dezembro, eu já estou vivendo o Natal. Eu espero o ano todo pelo Natal. Quem ama o Natal? Credo, nem toda a gente levantou a mão. Já agora, quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja essa pessoa que não é muito de comemorar o Natal? Eu não ligo muito para o Natal. Né? Ou porque não liga porque não liga, não acha que tem que ser comemorado, ou porque aconteceu algum evento triste na sua vida, você perdeu um familiar, ou enfim, algum evento triste aconteceu no mês de dezembro, perto da altura do Natal, e infelizmente isso marcou o teu mês, não é? E você fica mais tristinho nessa altura, não consegue estar aqui como eu, eufórica, porque é Natal. Né? Ou talvez você não celebra o Natal porque você não acha que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, então você não tem que festejar, e porque o Natal é mais uma festa comercial e cheio de símbolos pagãos. Tudo bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Mas nós sabemos que ele nasceu. O que interessa para nós é só que ele nasceu. E é por isso que nós celebramos neste dia. Olha, a minha cunhada é uma que nasceu num dia e foi registrada no outro. Quantas pessoas que você conhece, familiares teus, que naquela altura era muito difícil registrar e tinha que se viajar, então essa pessoa foi registrada, às vezes 1 ano, 2 anos depois de ela ter nascido, e depois o pai nem se lembrava mais do dia, e ficou um dia simbólico para comemorar o nascimento dela. Tá tudo bem, não tá? E por que com Jesus não pode ser assim? Né? Então a gente celebra o nascimento de Jesus, o verbo que se fez carne, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Natal começou no céu e foi Deus quem celebrou o primeiro Natal. Vamos abrir comigo a sua Bíblia lá em Lucas 2? Então, antes de qualquer tradição, antes de qualquer árvore, antes de qualquer festa familiar, a primeira celebração de Natal foi organizada por Deus. Os anjos foram o primeiro coral e o céu inteiro se alegrou com o nascimento do nosso Salvador. Vamos lá ler. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque... E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para quem? Para todo, diga comigo, todo o povo. A mensagem das boas novas é para todos. Para todos. Amém? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu o anjo com uma multidão dos exércitos celestiais. Apareceram um exército de anjos, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Amém? Você pode aplaudir esse momento? Há mais de 2000 anos, Deus organizou a primeira celebração de Natal. Os anjos foram o coral, o céu foi o palco, o anúncio foi feito não para reis, mas para pastores, para mostrar que o Natal é notícia para... É notícia para... Muito obrigada. Então, o Natal não é uma invenção humana, ela é uma festa divina, porque é Deus revelando para o mundo: eu vim ao teu encontro. Eu vim ao teu encontro. É Deus dizendo para você: eu vim ao teu encontro. Essa é a mensagem do Natal e é a única mensagem que importa. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje estão querendo cancelar o nosso Natal. E às vezes a gente contribui para que isso aconteça. Eu não sei se vocês ouviram, mas os Estados Unidos, o Brasil, são considerados países cristãos. Nos Estados Unidos, eles querem tirar o Merry Christmas. A nossa Maria, a gente já não vai poder chamar ela mais de Merry Christmas. Querem tirar o Merry Christmas, querem que seja, sabe o quê? Happy Holidays. No Brasil, querem fazer o mesmo. Estão lá no Planalto tentando voltar, tentando derrubar que o Estado é laico e que Feliz Natal remete a Cristo. Então, não é mais Feliz Natal, é boas festas. Nós vamos passar o ano desejando boas festas. Nós vamos permitir que isso aconteça? Você vai contribuir para que a mensagem do Natal vá se apagando, vá se diluindo e morra porque você é contra uma árvore de Natal, um gorro de Natal ou Pai Natal? Gente, não interessa. Interessa é a mensagem do
Natal. Então, em contrapartida, olha que ironia, não é? Os países cristãos estão tentando anular a mensagem do Natal. Enquanto isso, os países muçulmanos, dentro dos países muçulmanos, existe uma voz sendo levantada para anunciar as boas novas. Na Indonésia, um dos países com mais muçulmanos no mundo, tem lá uma igreja evangélica com 30 mil membros. Olha o nosso sonho, pastor. 30 mil membros. E eles comemoram o Natal durante o mês inteiro de dezembro. Inteiro. Começou dia 1 de dezembro, começam as festividades de Natal. Começam a reforçar as mensagens de boas novas. Naquele país, todo mundo vai saber, através daquela igreja com 30 mil pessoas. O coral deles devem ter milhares de pessoas. Deve ser incrível, o Smarley. Já pensou? Eu vou procurar o coral deles. E eles querem celebrar, eles querem anunciar. Eles não querem se calar e eles estão num país muçulmano. Os países do Oriente Médio, eu e o Pedro tivemos no Dubai, em outubro, eles estavam preparando tudo para o Natal. Um país muçulmano, eles não têm medo de falar Merry Christmas. Eles não querem saber, eu tenho a minha fé, vocês que são ocidentais estão aqui, têm a vossa fé, querem falar Merry Christmas? Falem Merry Christmas. Os brasileiros que aqui estão querem dizer Feliz Natal, digam Feliz Natal. E nós que temos liberdade estamos aqui. Ai, será que pode? Será que não pode? A gente está a sufocar o Natal com debates pequenos, com picuices. Enquanto a gente está discutindo por menor, a gente está perdendo a oportunidade de anunciar Jesus ao mundo numa época, porque no Natal as pessoas são mais sensíveis ao ouvir sobre as boas novas. No Natal, as pessoas que passaram o ano inteiro sem pronunciar Jesus, elas lembram, ai, é verdade, Jesus nasceu. Ai, é verdade, se calhar eu preciso ir para a igreja e agradecer por tudo que me aconteceu este ano. E isso é incrível, nós temos que aproveitar essa sensibilidade e este sentimento para reforçar a mensagem das boas novas. Nós temos que aproveitar esta época e este sentimento, ainda que emocional, mas trabalhar com as emoções para dizer que Cristo morreu pelas pessoas. E que Natal é isto? Enquanto a gente fica discutindo se a gente comemora, se a gente não celebra, a gente está se abstendo para não se comprometer com estes atos que a gente acha que é pagão, que é isso, que é aquilo. Mas nós estamos, na verdade, sufocando as mensagens das boas novas na altura do ano, onde o mundo está com os ouvidos atentos para ouvir exatamente esta mensagem. Às vezes nós achamos que nós precisamos de questionar tudo. Lá em Mateus 26, 53, quando os soldados vêm para prender Jesus, e Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado para proteger Jesus, Jesus pega e imediatamente corrige Pedro. E Jesus diz assim para ele que era preciso que aquilo acontecesse para quê? Para se cumprir as Escrituras. Quando você não quer celebrar o Natal, quando você está aí impedindo que a mensagem aconteça, você está impedindo da mensagem ser propagada. Se Pedro tivesse defendido Jesus, como as Escrituras se cumpririam? Deus não precisa de justificadores, Deus precisa de testemunhas. E testemunhas foi exatamente o que Pedro não foi naquela altura. Porque ele ficou revoltado, foi ali fazer justiça com as próprias mãos, mas depois negou Jesus quando Jesus precisava que ele fosse apenas uma testemunha. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos testemunhas do Natal. Testemunhas da boa nova. O Natal é a época do ano mais aberta ao Evangelho, né? Mais aberta às conversas espirituais. As pessoas até estão dispostas a visitar a igreja. Estão dispostas a ouvir sobre quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Se o mundo está mais aberto, por que é que nós nos vamos fechar? Por que é que nós vamos nos calar? As boas novas de alegria é para todo o povo. Não foi por acaso que os pastores viram a estrela no céu e tiveram a convicção de que tinha nascido o rei dos judeus. Quando os pastores viram a estrela no céu, eles sentiram a convicção de Deus no coração deles, dizendo, ali está o rei dos judeus, que vem nos salvar. Eles podiam ter pensado que era o rei dos romanos, que tinha nascido, que era o rei dos egípcios, não, mas eles tiveram uma convicção de que aquela estrela estava sendo uma promessa cumprida de que o Messias tinha acabado de chegar à terra. Talvez uma estrela no céu. Não é possível que só o pastor Abela, o Silas e eu esqueci o teu nome, amor. E a Midian viram. Se calhar o Rodolfo, a Cleicimar, a Bianca também viram, mas não tiveram a mesma convicção no coração. Não foi-lhes revelado a mesma coisa que para eles. Foi a convicção que Deus colocou no coração deles,
que fez eles saírem do Médio Oriente para ir até Jesus. E por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus muda a direção de uma pessoa? Por que que Ele dá sinais? Por que que Ele manda uma mensagem para aquecer o coração de uma pessoa? Por que que Ele nos comissiona? Por que que Ele nos chama? Por que que Ele nos convida, nos dá sinais para nos comissionar? Por quê? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com os nossos sonhos, não tem nada a ver com os nossos ideais, tem a ver com a missão de Deus. Até os pastores terem ido adorar Jesus tem a ver com a missão de Deus. Se você está aqui hoje, neste país, nessa cidade, nesta casa, nesta igreja, isso não tem a ver com o seu desejo de construir uma vida melhor, das suas ambições, dos seus planos, tem a ver com a missão de Deus para você aqui nessa terra. Os pastores, eles não saíram de lá só porque sim, para ver algo. Eles saíram porque eles tinham uma missão, e essa missão com certeza também tinha a ver com Deus, e com o reino de Deus, e com os valores de Deus, e com a glória de Deus, e nós estamos aqui por causa de Deus. Os pastores, eles não foram lá para adorar o rei, para pedir alguma coisa. Eles sabiam que estava nascendo um rei, então eles já podiam ter os pedidos deles até para confirmar se era mesmo o rei. Se você me atender os meus pedidos, você seja mesmo um rei. Eles foram lá para dar o melhor que eles tinham. Eles foram para adorar e entregar o melhor que eles tinham. Eles foram entregar ouro, eles foram entregar incenso, e eles foram entregar mirra. Era o melhor que eles tinham. Mateus 2:11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. A missão de Deus para mim e para você tem a ver com Ele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu lugar, não tem a ver com o meu propósito, não tem a ver com o meu futuro, com a minha ideia, com os meus projetos. Tem a ver com aquilo que Deus quer que eu faça, com aquilo que Ele me deu. E o que é que Ele me deu? O que é que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor foi me dado por Deus. Os melhores recursos que chegam à minha mão foi me dado por Deus. Se eu consigo estar 1 hora orando, é porque Deus me ajuda a se manter 1 hora orando. Se eu não consigo, não tem problema nenhum. Eu vi uma pessoa falando, eu sou hiperativo, não consigo orar 1 hora. Não consigo, eu já pedi perdão para Deus, eu já sei que Deus já me entendeu, eu não consigo orar por 1 hora, mas eu consigo conversar com uma pessoa e ouvir uma pessoa durante 1 hora. É a minha mirra. É a minha mirra. A mirra, ela tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, curativas. A nossa mirra, a sua mirra, se você tem a mirra, você é aquela pessoa que tem empatia. Você é aquela pessoa que abre um sorriso e abre um abraço. Você abraça uma pessoa e essa pessoa sente a cura de Deus através do seu abraço. Essa é a sua mirra. Amém? Então, se você perguntar o que eu tenho aqui para dar nesta terra onde Deus me trouxe, a pergunta é, o que você tem de melhor? É sempre com o que nós temos de melhor, é isso que Deus quer de nós. Qual é o nosso ouro, qual é o nosso incenso, qual é a nossa mirra, né? Os ouros são os nossos recursos que Deus nos deu, o incenso é a oração, a mirra é isso que eu acabei de falar com vocês, a nossa empatia, esse abraço, essa cura que Deus colocou em nós, porque não há coisa nenhuma, não existe nada que nós tenha que não tenha sido dado por Deus. Se nós recebemos algum ouro, algum incenso, alguma mirra, nós recebemos de Deus para quê? Para devolvermos. Para cumprir a missão dele aqui na terra, no lugar onde ele nos leva, o que é que nós temos feito com os recursos que ele colocou nas nossas mãos? Então, voltando a falar dos Estados Unidos, que é, né, um país cristão, outro dia eu ouvi um pastor dizendo que no sul da Flórida, apenas 3% das pessoas frequentam a igreja. 3% dos moradores do sul da Flórida frequentam a igreja. Isso quer dizer que 97% das pessoas que vivem só no sul da Flórida não têm um relacionamento com Deus. E ainda assim, querem anular a mensagem das boas novas. Por outro lado, vocês têm ouvido nas notícias, não é, a perseguição que os cristãos estão tendo na China. Pastores sendo presos, sendo mortos, a igreja destruída, mas sabe o que está acontecendo lá? O volume de cristãos está explodindo. Estava lendo
uma reportagem, né, exatamente sobre isso, e estavam a dizer, na estatística, que eles estão projetando que em 2040 haja 250 milhões de cristãos na China. Por causa do crescimento, porque em 1980 só haviam 3 milhões. Hoje já são quase 100 milhões. Então, em 2040, há uma possibilidade, e nós acreditamos que vai haver, você pode dizer amém? Que nós vamos romper essa estatística e já haverão 250 milhões de pessoas. É mais que a população de muitos países. E por que está crescendo tanto? E essa reportagem diz, o comunismo matou a religião, mas deixou um vazio espiritual. O capitalismo trouxe dinheiro, mas trouxe solidão e competição. O cristianismo oferece a comunidade, que é isso que nós temos, oferece ética, oferece propósito. E como que é o perfil do novo cristão lá na China? Não são só camponeses, só pobres, pessoas sem estudo, não. O perfil dos novos cristãos na China são jovens, são urbanos, são descolados, são educados, têm estudos, têm profissionais, são da tecnologia. E eles buscam um sentido além do dinheiro e do consumo. É o novo social network. Eles se reúnem para falar de Jesus, para evangelizar. Eles estão empolvorosos. Então, existe a tal da igreja que é aprovada pelo partido e que é controlada, não é? Enquanto mais as igrejas estão sendo controladas, mais estão crescendo as house church, as igrejas nos lares. As pessoas estão se reunindo de forma ilegal nos lares, nos escritórios. E o crescimento real está acontecendo exatamente nesse lugar. Porque perseguição gera resiliência, não gera o fim. Ainda que nós permitamos que a mensagem do Natal no nosso país, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, seja proibida, seja apagada, a Bíblia diz que quando nós nos calarmos, porque ninguém vai calar a mensagem do Natal. Então, dizem que lá na China, os cristianismos são crentes com características chinesas. Eles não querem ser crentes americanos, eles querem ser cristãos chineses. Eles não querem perder o comprometimento que eles estão. Então, enquanto estão sendo igrejas demolidas de um lado, eles estão se reunindo na rua. Enquanto estão sendo pastores presos, novos líderes estão surgindo, estão se levantando. Está sendo um movimento incontrolável. Então, pare de sufocar o Natal. Eu queria pôr o tema dessa mensagem, não sufoque o artista. Não sufoque o artista. Quem é o artista? Jesus. Não sufoque o Natal. Não deixe a mensagem do Natal morrer. No Natal, Deus está fazendo o quê? Deus está colocando os pecados, os meus, os teus, o da minha família, o da tua família, o dos meus amigos, o da humanidade inteira sobre os ombros de Cristo. E é por causa disso que hoje nós recebemos graça, nós recebemos salvação e todas as bênçãos de podermos viver uma vida com Deus. Só rejeita o Natal quem não aceita que precisa ser salvo. Quem acredita que o ser humano, lá no fundo, bem no fundo, porque lá na raspa do tacho pode ser bom, e não dá, não tem como, porque a nossa natureza não é boa. O Natal só faz sentido porque eu precisava ser salvo de mim mesma. As boas novas só são boas porque Jesus veio nos resgatar da nossa própria natureza. Então, o Natal, ele é extraordinário, ele merece sim ser celebrado, porque é Deus se revelando para a humanidade. Os ateus dizem, mas ninguém sabe como Deus é. Aí Jesus disse, quem me vê a mim? Então, nós vemos Jesus ou não vemos? Porque aqui a gente vem na igreja e nós canta que nós vemos Ele, que nós sentimos Ele e que nós adoramos Ele. A Isir está aqui há mais de 20 anos por causa da convicção que Deus colocou no seu coração, que você está aqui, no seu coração, no coração do pastor, no coração da família, no coração de todos vocês que ajudaram a levantar este templo. E há mais de 20 anos a Isir celebra o Natal neste conselho. E ela quer continuar a celebrar o Natal. E nós vamos permitir que o Natal seja celebrado, amém? O Campus Fátima não é sobre mim, não é sobre você, mas é como nós podemos alcançar a nova geração. É como nós podemos ser casa para esse povo que está a chegar. É como ser comunidade, como ser família para receber todos. Então, será que Deus não te deu recursos para você participar desse movimento? Mas eu não tenho ouro, eu não tenho recursos. Mas você tem incenso, incenso é a sua oração. Será que você consegue tirar 30 minutos do seu dia para interceder por este lugar?
Por interceder para que a mensagem do Evangelho não morra aqui, mas ela ganhe cada vez mais força e que nós alcancemos cada vez mais pessoas? Será que você consegue levantar um incenso pela pessoa do teu trabalho? Será que você consegue levantar um incenso pelo teu colega da escola? Eu tenho batido muito nessa tecla com os nossos adolescentes. Eu tenho dito que, às vezes eles... não gosto nada da turma que eu estou. Não vejo a hora do ano acabar para ver se eu mudo de turma. Eu digo, olha, Deus não colocou os seus colegas lá de turma por acaso. Os seus colegas de turma não são vossos colegas de turma por acaso. Deus está contando que você faça algo na vida deles. Deus está contando que você plante a semente na vida dos seus colegas de escola. E já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3, você está guardando a graça só para você. O quão egoísta nós estamos sendo se nós não anunciarmos a mensagem da salvação. Com que cara que nós vamos chegar lá para Deus de mãos vazias? Dizendo que os recursos que Ele me deu, o ouro, o incenso e a mirra, eu não distribuí. A mesma coisa com você no teu trabalho, a mesma coisa com você na sua família. Ou você está ajudando que a mensagem do Natal seja apagada com pormenores, com picuices. A mensagem do Natal é para celebrarmos com alegria, com júbilo. Não existe motivo para nós cancelarmos o Natal. Quando eu leio essa passagem, de Pedro, que ele pega da espada, a gente entende que a gente fica nesse questionamento, porque nós queremos questionar tudo. E sempre foi assim, quando Jesus andava na terra, Jesus ministrava, e as pessoas que entendiam a ministração, elas iam para casa e a vida delas começavam a ser transformadas. Os religiosos que não entendiam ficavam lá. Eu vou desafiar esse cara. E faziam aquelas perguntas. Jesus, mostra-nos o Pai. O que eu preciso de fazer para isso? Se você é o Filho de Deus, faz isso. Então cura essa pessoa. Então Jesus... Isso sou eu dizendo, né? Talvez Jesus até precisasse... Ele resolveu, decidiu fazer milagres na frente das pessoas, porque eles sabiam que os religiosos teriam dúvidas. Que os religiosos precisavam ver. Mas aqueles que entendiam logo com a mensagem, eles iam embora e faziam acontecer. Quem você está sendo? Você é aquele que ouve a mensagem no domingo e sai e a sua semana floresce, é frutífera. Você consegue transmitir tudo que você aprendeu aqui no domingo, na sexta-feira você consegue pôr em prática tudo lá para fora, ou 5% lá para fora, ou 10% lá para fora? Ou você tem muitos questionamentos? Porque o que a Michelle está falando não é tudo certo, porque o pastor falou sexta-feira passada, não concordo. Mas, gente, não é sobre mim, não é sobre você. Deus não nos chamou para ficar defendendo Ele, justificando Ele. Nós somos testemunhas. Eu estou justificando Deus lá fora ou eu estou sendo testemunha das boas novas do Evangelho? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Rodolfo até assustou, porque eu sempre passo do meu tempo. Hoje até deixei uma brechinha. É por causa da ceia, né? Eu já terminei, pastor. Já entreguei minha mensagem, mas o senhor quer que eu fale mais? Eu vou deixar para o senhor vai falar da ceia, e o senhor vai complementar a minha mensagem, porque o senhor complementa muito bem. Eu sei que o senhor já está inspirado. Amém, igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, por favor. E que você fizesse essa autoanálise. Primeiro, se você está sendo uma testemunha das boas novas, ou se você está sendo um justificador, se você está sendo um Pedro. Identificou. Pergunta, o que eu posso te dar de melhor? O que eu posso fazer? Qual que é o meu recurso? Senhor, me ajude a desapegar do meu ouro. Me ajude a desapegar dos meus recursos e contribuir para o crescimento do teu reino. Senhor, me ajude a usar o meu incenso. Eu gosto muito de falar, eu sou faladeira, então eu posso orar, então eu posso interceder. Aflora em mim o dom da intercessão. Eu quero interceder pelos meus familiares. Eu quero interceder pelos meus líderes. Eu quero interceder pela minha comunidade. Eu quero interceder pelos meus colegas de trabalho. Eu quero interceder pelos meus amigos da escola. Eu preciso fazer algo. Me inquiete, não me deixe ficar acomodado. Não me deixe usar a minha mirra só para ficar brincando com os meus amigos e só abraçar a pessoa que eu gosto. Mas que eu possa usar a minha mirra para curar.
para levar a tua cura, para levar o teu amor, para levar o teu consolo, para levar a tua paz para as outras pessoas. Me ajude a entender os recursos que o Senhor me deu. Me ajude a aflorar o que eu tenho de melhor para usar no teu reino. Se essa não for a nossa oração durante todo o ano, qual é o sentido de nós estarmos aqui? Se o meu objetivo não for que todas as minhas pacientes estejam aqui, celebrando comigo o Natal, qual é o objetivo de eu estar aqui? Se o seu objetivo no seu trabalho não for trazer, atrair pessoas, plantar a semente, nem que seja você plantou a semente, ela mudou de estado, ela mudou de país, ela mudou de trabalho. Mas um dia ela vai te mandar uma mensagem, ou você vai ter notícias dela, que ela está congregando numa casa, trabalhando para o reino de Deus. Porque a semente você plantou sobre ela, porque você orou sobre ela, porque você intercedeu por ela, porque você utilizou os seus recursos e essa mensagem na live alcançou uma pessoa. Faz-nos testemunhas, Jesus. Nós queremos testemunhar e nós queremos ter a alegria de celebrar o teu nascimento. Seja ele no 25, seja ele no 6, seja ele que dia que for, mas é o teu nascimento. E eu preciso celebrar, eu preciso anunciar essas boas novas. Deus, nós entregamos a vida de todos os que estão aqui, Senhor Jesus. Nós entregamos cada coração, Pai, cada pensamento, Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que se nós estamos aqui foi porque o Senhor nos trouxe. Foi porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós. E não nos deixe passarmos aqui desatentos, desligados, despercebidos, Pai. Perdendo tempo e perdendo oportunidades. A partir de amanhã nós não perderemos oportunidades. Nós iremos agarrar todas as oportunidades que nós tivermos de falarmos da tua mensagem. De anunciarmos as boas novas. Na próxima semana nós temos a nossa cantata, é o teu momento. É o teu momento, porque as pessoas estão só esperando um convite, o coração dela já está sensível. O Espírito Santo já preparou o terreno, você só precisa de convidar. Você só precisa de fazer a sua parte, porque Deus já preparou o coração delas. O Espírito Santo já as tornou sensíveis, elas só estão esperando o convite. Não há motivos, a nossa casa não está cheia. Não há motivo de nós não termos que trazer cadeiras cá para dentro. Esse é o objetivo das boas novas. Ah, não deu tempo. Agora, olha, essa mensagem que me deu aqui um estalo. No outro domingo nós temos outra celebração de Natal. Eu não posso esse domingo, então vem no domingo que vem, porque nós vamos ter outra. Mas venha ouvir a mensagem da salvação. Venha entender o plano da salvação para a sua vida. Venha entender que a tua vida vale muito. Venha entender que existe um motivo para você estar aqui. Venha entender que existe um propósito para a sua vida. Mas eu preciso estar disposta a dizer. Amém?